Hi there! E aí, você está feliz com seu inglês? Se sim, parabéns! Você provavelmente já superou as barreiras que eu vou falar aqui nesse vídeo, mas vale a pena dar uma olhada para ver se tá tudo coberto. Agora, se você não está feliz com seu inglês, pode ser que você esteja se auto-sabotando e impedindo que você chegue na fluência que você realmente quer. Se você quer descobrir o que pode estar te segurando, então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar os possíveis problemas, mas também vou te dar a solução. E sabe por que eu posso te ajudar? Porque eu sou a Aline Treff, professora e neurocoach de inglês. Ao longo da minha carreira de mais de 16 anos, eu percebi que os alunos desistem do inglês por causa dessas barreiras que eu vou te falar aqui hoje. Então vamos lá para o primeiro hábito. É a falta de prática e falta de imersão. O inglês, como qualquer outra habilidade, precisa ser praticado. E muitas vezes o que acontece é, a gente assiste uma aula, a gente estuda um tópico e no dia seguinte, na aula seguinte, a gente já vai para um outro assunto, sem ter dado tempo para o cérebro processar essa informação. E o que acontece? Diariamente a gente é bombardeado com um monte de informação. E o nosso cérebro é seletivo e ele memoriza aquilo que é conveniente para ele, não para você. Ou seja, tudo que envolve emoções, o cérebro tem a tendência a memorizar mais. Então, alguma coisa muito engraçada, muito triste, muito trágica, qualquer coisa assim, vai fazer com que aquela informação fixe na sua memória. Agora, no inglês, se passou meio batidinho ali, o seu cérebro não vai reter a informação. E aí é que a prática é importante, porque aí se todo dia você mostrando para o cérebro a mesma informação, ele vai, isso aí deve ser importante. E aí você começa a fazer caminhos e conexões neurais que vão te ajudar a gravar. E aí quando você precisar falar, vai estar na ponta da língua. Isso tem a ver com a consolidação daquilo que você aprende. Porque num primeiro instante, você só ouviu falar. E aí, quando você põe a mão na massa, você faz exercícios, aí sim é que fica internalizada aquela informação. E eu acredito tanto nisso que eu não sei se você sabe, mas eu tenho um curso de inglês chamado Your Way, Inglês do Seu Jeito. E o grande diferencial dele é justamente essa prática. Porque tem lá uma videoaula gravada e aí depois você tem um menu de exercícios onde você vai ter muita prática. E de diversas formas, porque aí vai respeitar a forma como você aprende e você tem chance de praticar aquele vocabulário ouvindo música, fazendo um jogo, fazendo um ditado, falando e o computador reconhecendo a sua voz. Tudo isso para que você repita várias vezes, mas sem o perigo de ficar entediado. Então, já entendeu, né? Tem que ter repetição. Agora, um outro problema que tem é quando a gente fala de repetição e imersão. Bom, muitos alunos entendem que repetição é só abrir o livro e fazer um monte de exercícios chatos. Não precisa, como eu acabei de te falar no meu curso, e você pode fazer por conta também, procurando um jogo e procurando um ditado, para ter essa repetição suficiente para você poder internalizar o conteúdo. E o outro mito é com relação à imersão, porque todo mundo acha que imersão tem a ver com morar fora. Isso não é verdade. Eu tenho muitos alunos que aprenderam inglês aqui no Brasil comigo e hoje eles têm um inglês excelente, conseguem trabalhar, se virar, viajar, enfim, estão super bem e não precisaram morar fora para isso, tá certo? Então, eu sei que eu já dei umas dicas aí da solução, mas vamos lá. A solução para você ter prática e imersão. Bom, uma delas pode ser fazer o meu curso de inglês online, porque lá já está tudo separadinho para você e com isso você economiza tempo, mas não precisa ser só meu curso, né? Se você quiser arriscar sozinho, você vai levar mais tempo, mas também dá. Você vai ter que então tirar um dia para se programar e separar todo o material que você quer aprender, buscar como é que você vai aprender isso, como é que você vai praticar, e aí durante a semana você vai pondo em prática o seu planejamento. Claro que essa repetição também tem a ver com estudar inglês todo dia um pouquinho, que seja 15 minutos, né? Então deixa lá na sua agenda.
E uma outra dica muito importante é que em vez de você colocar assim, eu vou estudar inglês todos os dias às 7 da manhã, é melhor você colocar, eu vou estudar inglês todos os dias. Coloca uma lista de afazeres, porque no dia que você acordou atrasada, aí você não estuda mais inglês. Mas pode ser que no horário do almoço sobrou 15 minutinhos, chegou um pouquinho mais cedo do trabalho, e aí você pode ainda assim manter a sua meta, tá certo? E a imersão, uma das soluções muita gente fala em filme e música. Isso talvez você já deva ter ouvido. Mas a minha sugestão, além desses dois, é você usar alguma coisa que você faz todos os dias e que você gosta para poder incluir o inglês. Por exemplo, eu faço ginástica todos os dias por um aplicativo. E esse aplicativo é em inglês. Então, olha só, eu já tenho pelo menos 20 minutos por dia ouvindo alguma coisa em inglês, não tá bom? Não que eu goste de fazer exercício, mas eu faço todo dia, então ele tá dentro da minha rotina. Então, se você puder incluir o inglês dentro da sua rotina, você já faz uma imersão. Deixar celular, computador, tudo em inglês, GPS em inglês. Outra coisa que você pode fazer é esses aplicativos para você conversar com alguém em inglês. Isso também te traz a imersão, né? Não importa o que você faça, se você puder pôr dentro do inglês, então o inglês vai se adaptar à sua rotina, aos seus hobbies. Você vai conseguir manter essa imersão por muito mais tempo e vai ser muito mais fácil, tá bom? O segundo hábito é o medo de errar. E quer saber? Eu te entendo, sabia? Nós, professores, temos mania de falar assim: ah, fica tranquilo, tá todo mundo no mesmo barco, não precisa ter vergonha de falar. Só que não é bem assim, né? A gente tem medo de se expor. Quando eu fiz o meu neurocoaching de inglês, a primeira aula, na primeira sessão, a gente teve que fazer como se a gente fosse coach de vida e não nada a ver com professor. Então era uma área que eu não tenho experiência. Eu sei dar aula, eu sei ver as necessidades do meu aluno, mas ser uma espécie de psicóloga, de ter que ouvir, dar algum insight para a pessoa nesse life coach, para mim era uma novidade. E claro que eu fiquei super nervosa. Eu suava para poder falar. E eu imagino que muitos alunos meus que fizeram aula em grupo, que fizeram essas escolas tradicionais, deve ter se sentido assim em algum momento. Poxa, eu vou ter que falar, mas eu acabei de aprender isso, eu não tenho certeza se eu entendi, eu não tenho certeza se eu sei. E tudo isso vai travando. Mas a pressão de, não, fulano, você tem que falar, você tem que se expor, né? Mas, ó, não vai achando que é por isso que você tá perdoado por esse hábito e a gente pode ir pro próximo, não. Não, não, não. A gente vai ver aqui uma solução para isso. Bom, então é normal sentir vergonha, mas errar é humano. Então faz parte, a gente erra o tempo inteiro e com inglês não vai ser diferente. Se você faz uma aula em grupo, o que você pode fazer? Porque normalmente esse medo de errar vem mais na fala. Então, o que você pode fazer é tentar estudar um pouquinho antes da aula, principalmente vocabulário, pronúncia das palavras, né? De novo, falando um pouquinho do meu curso, eu também pensei nisso. O aluno estuda sozinho e quando ele se sente preparado, ele vai para os encontros ao vivo. Então, isso te dá uma segurança. Você pode fazer isso sem ser no meu curso também. Você pode fazer na sua aula. Pedir para o professor passar o que ele vai ensinar na próxima aula, qual que é o vocabulário que você poderia já estudar. E aí, quando você chega na sala de aula, você já tem uma confiança maior para falar. Mas isso serve para o começo, porque aí conforme você vai ganhando mais confiança, você vai vendo que está dando certo, que você está conseguindo falar e se comunicar, você passa a se arriscar de forma mais natural, tá? Então aqui é uma solução, né? Você não ignorar esse medo, não achar que é bobagem. É real, você tem medo de errar, mas vamos contornar então essa situação. Tenta mandar mensagem de áudio para você. Vai pegando essa prática, né? De falar inglês. Vai pensando em inglês quando você estiver dirigindo, indo pro trabalho ou no mercado. Como é que falaria essas coisas em inglês?
Tudo isso vai naturalizando o inglês para você. E aí, na hora que você tiver que falar, vai parecer alguma coisa mais natural, mais familiar. Pausa rápida. Se esse conteúdo está sendo útil para você, já aproveita e deixa um like aqui para mim, porque assim o YouTube entende que esse é um conteúdo útil e que vale a pena ser mostrado para mais pessoas. E se você quer garantir que vai ter pelo menos uma prática semanal, aproveita e se inscreve nesse canal, porque toda semana eu estou postando um vídeo novo. Então vamos lá para os próximos hábitos. O terceiro hábito é erro com tradução. Isso mesmo, muitas vezes você aprende uma palavra nova fazendo o seguinte: você vai lá no Google, e nada contra o Google, e você digita assim, como é casa, e ele te dá house. E aí o que acontece? Você aprendeu a tradução da palavra, mas isso não vai te ajudar a falar, né? Porque você tem uma palavra solta, mas e aí? Como é que constrói uma frase com essa palavra? E aí é quando trava a sua fala. Aí é quando muitos alunos chegam para mim e falam assim: eu não consigo formar frases na hora de falar. Eu não tenho vocabulário. Então, como é que a gente resolve esse problema? Sempre opte por dicionários que te dão a palavra em contexto, para garantir que é isso mesmo, que você está falando aquilo que você quer realmente, porque tem várias palavras, por exemplo, hope and wait. Hope é esperar, de ter esperança. Wait é esperar no sentido físico. Então, vamos supor que você põe esperar, então você quer falar assim: eu espero que você melhore. Mas a primeira tradução que apareceu para você foi wait. E aí você vai escrever em inglês: I wait, you get better soon. E esse wait está errado, deveria ser hope. Então, por isso que o contexto é tão importante. Uma vez que você entendeu que essa é a palavra, você vai precisar de 3 frases com essa palavra, né? Para você ter o contexto e entender como que ela é usada. Qual que é a posição dela dentro de uma frase. E por último, a cerejinha do bolo é você ainda fazer uma frase que é verdadeira para você, que faça total sentido para você e usar essa palavra nova. Isso vai garantir que, além de saber a tradução da palavra, você vai saber como usar ela. E isso vai fazer a diferença na hora que você precisar se comunicar em inglês. Quarto hábito é não se interessar pela cultura do país em que a língua é falada. Isso tem a ver um pouco com a questão da imersão. Você tem que ouvir música em inglês, você tem que assistir filme em inglês, você tem que gostar de alguma coisa em inglês para que você consiga entender a língua como um todo, né? Um exemplo muito bom é quando a gente está assistindo séries em inglês. E se você assiste com alguém que não tem a menor noção da cultura americana, britânica, enfim, eles vão falar assim: nossa, mas essas piadas de americano é tão sem graça, né? Nossa, não vejo graça nenhuma. Não vê graça nenhuma porque não está inserido no contexto. Aí, a partir do momento que essa pessoa começa a estudar inglês, começa a entender a cultura, essas séries já começam a ficar engraçadas. Você percebe que é uma diferença sutil, né? Mas que a língua, ela não é só a tradução de uma língua para outra, não é só saber o vocabulário, a gramática, é você entender todo um aspecto cultural, porque isso vai ditar como é que a gente vai falar, como é que a gente vai se comportar. E isso também traz aquela sensação de que a gente tem uma outra personalidade quando a gente fala uma outra língua, porque a gente tem que se comportar de forma diferente. E isso é muito bom, isso amplia a nossa visão de mundo. Então, se você está estudando inglês, você tem que se interessar por séries, por filme, por alguma coisa em inglês, tá certo? E a solução aqui é o seguinte: para você saber sobre a cultura desse país, você vai pegar alguma coisa que você gosta e tentar associar com o inglês. Por exemplo, se você gosta de esportes, você pode querer assistir o futebol americano, por exemplo, ouvir os comentários, seguir alguém lá das redes sociais, né? Que é famoso e que você goste, também pode ser uma outra opção. Os próprios filmes e músicas, que é o que todo mundo fala, porque realmente é muito bom. Então, se você está aprendendo inglês, você vai ter que se conectar com essa cultura também, combinado?
O quinto hábito é você estudar sem método e sem propósito. Então, por exemplo, você começou a fazer um curso, você está vendo um monte de conteúdo que não faz muito sentido para você, grandes chances que você vai desistir desse curso. E qual que é a solução, então? Se você estiver estudando sozinho, você vai ter que pensar em metas pequenas e alcançáveis. Por exemplo, eu quero aprender a pedir comida num restaurante. Eu quero aprender a fazer check-in num hotel. Ou vamos supor, eu quero passar numa entrevista de inglês. Mas você vê que isso ainda é muito grande? Aí você vai ter que deixar menorzinho ainda. Eu quero conseguir me apresentar numa entrevista de emprego. Esse é o tópico 1. Depois você pode falar meus pontos fortes. Tópico 3, falar meus pontos fracos e assim por diante. E aí, então, uma vez que você definiu essa meta, você vai separar o material que vai te ajudar a bater essa meta. E aí você vai espalhar esse material ao longo das semanas, no prazo que você colocou, se é 2 semanas, se é 1 mês, enfim, de acordo com o seu planejamento de estudos. E aí sim, no final desse tempo você vai ver, realmente agora eu consigo me apresentar, posso ir para o próximo, né? E aí você tem mais sensação de progresso e com isso você tem menos chance de desistir do seu inglês. Evitar esses hábitos e adotar essas soluções é um passo muito importante na sua jornada para a fluência. Mas eu sei que às vezes fazer tudo isso sozinho é difícil, por isso que você tem uma alternativa, fazer o meu curso Your Way Inglês do Seu Jeito. Se você quiser saber mais, é só clicar no link que está aqui abaixo que você vai ter mais informações. Se você resolver traçar essa jornada sozinho, eu tenho certeza que também pode dar certo. É só você lembrar de uma coisa, que todo esforço vale a pena quando você está comprometido com seu objetivo. That's it! E até o próximo vídeo. Bye, bye!